Se você clicou nesse vídeo e espera deixar de ser feito de trouxa pelas outras pessoas e começar a ser respeitado, então você está no lugar certo, pois depois desse vídeo você vai começar a deixar de ser alguém desrespeitado a começar a ser alguém respeitado pelos outros. E aqui quem vos fala é o Pragmático. Você está no canal Estratégia Pragmática e agora nós vamos direto para o vídeo. Bom, a ideia desse vídeo veio de um relato aqui no Reddit, que diz o seguinte: Oi, eu sei que esse post pode parecer meio genérico, mas não estou aqui para ser julgado. Só quero uma ajuda com uma situação. Eu sempre fui muito besta com as pessoas, mesmo quando me trataram mal. Fico calado por timidez e porque, na minha cabeça, tentar evitar conflito é a melhor escolha. Sempre procurei ser gentil e educado, mas no final das contas, o que eu ganhei com isso foi não ter amigos e ser visto como um esquisito. Na escola, quase sempre ouço risadinhas. Fico com raiva, mas na hora de fazer algo, simplesmente não consigo. É como se eu não tivesse força suficiente para mudar essa situação. Não vou entrar em detalhes, mas ontem aconteceu algo que foi o estopim para mim. E sinceramente, cansei dessa situação. Eu quero mudar. Quero ter mais confiança e parar de ser feito de otário por essa gente. Mas sinceramente não sei nem por onde começar ou o que fazer. Bom, o que acontece? Aqui temos um caso de uma pessoa que não consegue se impor entre as outras. Aparentemente ele deve ser explorado pelos outros colegas. Provavelmente os colegas devem se aproveitar dele. E ele não tem confiança para se impor e conseguir gerar respeito nos outros. Mas enfim, como alguém como ele, ou em uma situação similar, pode começar a gerar respeito dentro do seu meio? Nesse caso eu vou usar como um exemplo a situação desse rapaz aqui, no que ele está num contexto de escola. Mas isso daí pode ser adaptado para outros contextos também. E aí vamos lá. Como impor respeito e fazer com que as outras pessoas acabem te respeitando? Bom, para isso, baseando no contexto do contexto que foi lido ali no Reddit, antes de gerar respeito, é preciso, primeiro de tudo, gerar autoconfiança. Afinal, dificilmente você vai conseguir fazer as outras coisas com êxito se não trabalhar primeiro nisso aqui. Autoconfiança. Tá, mas como eu posso resolver esse problema da autoconfiança e depois seguir esses outros passos e gerar respeito? Bom, primeiramente, para fazer um vídeo de autoconfiança, isso daí demoraria muito. Teria que ser um vídeo específico para isso. E isso tomaria tempo para o que mais interessa no vídeo. Por isso daqui é um breve resumo. Mas creio que já deve ser o suficiente para a maioria das pessoas. E aqui, a primeira coisa que você pode fazer é aprender uma habilidade. Aqui. Começando com um novo idioma. Tá, pragmático, mas por que eu devo aprender um novo idioma? Como isso vai aumentar minha confiança para futuramente gerar respeito? Primeiro é o seguinte. No Brasil, a maioria das pessoas não fala outro idioma além do português. Isso é um fato. Se você começa a falar um outro idioma, primeiro isso daí já te destaca no meio das outras pessoas. Ao você falar um outro idioma, pode ser o inglês, espanhol, francês ou seja lá qual idioma você prefira. Isso já te destaca no meio das pessoas. E a partir do momento que você começa a ter esse destaque, isso daí já começa a gerar uma certa confiança para você. Afinal, você domina algo que a maioria das pessoas não consegue dominar. Outra coisa, arte marcial. Pode ser boxe, pode ser até karatê, pode ser jiu-jitsu, ou seja lá qual você prefira. A partir do momento que você aprende, além do network que você vai ter com as outras pessoas que aprendem essa mesma arte, isso segue um raciocínio similar ao de aprender um novo idioma. Assim também como tocar um instrumento. Você tocar piano, guitarra, qualquer coisa, isso te destaca também. De certa forma, isso aumenta a sua confiança. Você sabendo que tem habilidades pelas quais as outras pessoas não têm, isso meio que traz um certo destaque para você. O que dá um certo aumento também. Outra coisa. Exercício físico. O exercício não se trata de algo apenas para sua saúde, mas também para sua aparência. Mas como isso também pode gerar confiança? Porque primeiro,
A partir do momento que você faz exercício, você consegue manter um corpo mais saudável, consegue manter o shape. Isso, de certa forma, ajuda também na confiança. E aqui pode tanto ser pela academia, você pode trabalhar no shape usando academia, que é até mais rápido, ou então, se você não tiver recurso, pode ser feito em casa. Independente qual das formas você vai usar, inevitavelmente isso vai estar melhorando a sua aparência. E isso daí não se trata apenas de uma questão de autoconfiança, mas também isso gera respeito. Uma pessoa mais chipada, mais músculo, isso gera respeito nas outras pessoas ao redor. E aqui também tem a terapia. Para você que tem recurso financeiro e tem como pagar um psiquiatra, isso te ajuda a você resolver isso daqui primeiro, que é o fundamental para a gente chegar na parte do respeito. Não é todo mundo que vai ter condição de pagar isso aqui, mas as outras coisas, a maioria você pode aprender de graça. Tipo, aqui, aprender um novo idioma, um instrumento. Geralmente, esse tipo de coisa, geralmente você consegue de graça pela internet. Lógico, quem tem dinheiro consegue fazer isso aqui de forma mais eficiente. Mas até mesmo para você que não tem muito recurso, dá para executar isso aqui. Esses dois aqui dá para executar. O daqui vai depender da sua renda. Outra coisa que você pode fazer é frequentar ambiente. Que tipo de ambiente? Bom, pode ser qualquer outro ambiente que você goste de frequentar, que você se sinta bem. Qualquer ambiente que você tenha algum tipo de conforto. Um exemplo pode ser a igreja, pode ser um parque ou qualquer local que você se sinta bem e você consiga ter um aproveitamento. Eu não sei qual local é para você. Aqui, eu confesso que eu até fiquei sem ideia para poder colocar um exemplo aqui, mas eu acho que você já entendeu. E aqui, de coisas que você deve evitar, é a seguinte. Primeiro tem a comparação. Para você evitar de comparar com pessoas que estão em patamar melhor do que você. Você fazer comparações até com pessoas que tiveram um contexto totalmente diferente. É até uma coisa até desleal de se fazer. E isso não vai estar te ajudando em nada. Outra coisa é contato com pessoas tóxicas. Se você tem contato com aquele amigo ou alguém que faz mal pra você, que é ruim pro seu ambiente, o ideal é que você evite esse tipo de coisa. Claro, às vezes não é possível. Se você trabalha e o seu colega é tóxico e você é obrigado a ter que conviver com esse cara, é um pouco difícil. Eu não vou tratar especificamente como resolver, mas você tendo condições de evitar esse tipo de pessoa, evita. Tá. Bom. Encerrando isso aqui. Agora a gente pode ir para a parte mais aguardada, que é a parte do respeito. Que para isso, o ideal é que você passe disso aqui. Concluindo isso aqui, a gente já pode ir para as outras etapas do vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai se destacar no seu meio. Mas como? Primeiro, no contexto da escola, uma das formas de se destacar é você fazendo outras atividades, você aumentando sua presença em algumas atividades específicas. No meio de escola, uma das atividades é o próprio trabalho em grupo. Não necessariamente apenas trabalho em grupo passado por professor, algum trabalho que tem que fazer em equipe. Mas também eu me refiro a alguma atividade que foi passada na sala de aula. Você pode se juntar com algum grupo. Na cara de pau mesmo, você chega lá e diz: posso fazer com vocês? Posso fazer essa atividade em grupo? Sempre tem um grupo. Tentar fazer a atividade junta. Aí você pode participar desse grupo para poder ajudar. Que aqui que é o exemplo. A atividade em grupo. O professor vai passar o dever de casa. Uma atividade lá na sala mesmo. Você resolve. Você junta com algumas pessoas e começa a resolver. Outra coisa mesmo é a gincana. Talvez você possa gostar ou não. Se você, pelo menos, você não odeia ou fica mais neutro em relação à gincana, você pode tentar aumentar sua presença. Você não precisa ser totalmente ativo, mas que você comece a aumentar sua presença. E isso já começa a meio que te destacar. Porque aí você, de certa forma,
quando você se destaca no meio das pessoas, você começa a quebrar essa imagem de esquisito, como foi relatado aqui no post dele. Ele é visto como esquisito. Se você começa a fazer essas atividades, de certa forma isso começa aos poucos a quebrar esse ciclo. Outra coisa é o esporte, né? Jogar vôlei, jogar futebol, não interessa muito qual vai ser. Se vai ser vôlei, futebol, ou seja lá qual tipo de esporte você venha a executar. Isso começa a te destacar no meio das outras pessoas. Tá, mas eu não sou bom de esporte, não tem problema. Outras pessoas não são tão boas assim também. E no mais, o objetivo não é necessariamente você sair, se mostrar que é o melhor, mas você aumentar a sua presença. Porque a partir do momento que você começa a se destacar, isso já começa a mudar um pouco as pessoas. As pessoas vão começar a te observar. E bom, não adianta só fazer isso aqui. Não adianta você só começar a se destacar. Você tem que fazer algo que é valorizado naquele ambiente. E o que pode ser valorizado? Bom, isso daí depende de local para local. Geralmente, o que é valorizado são essas coisas aqui. O aluno que tira uma boa nota. Esse cara que consegue tirar uma boa nota, ele costuma ajudar os outros. De certa forma, ele começa a ter mais respeito, né? Porque se muitas pessoas acabam reprovando naquela matéria, eu tenho dificuldade, esse cara, ele acaba por ajudar, isso daí de certa forma destaca. Você deixa de ser um cara aleatório, como começa a ser respeitado. Afinal, você sabe de algo que os outros não sabem, por preguiça. E isso te destaca um pouco do ambiente. Outra coisa também, o aluno que é mais engraçado. As pessoas também valorizam isso. Talvez, a depender do seu perfil, se você for uma pessoa mais introvertida, pode ser que você não consiga isso daqui. Você tenha mais dificuldade, mas se você é aquele aluno que traz um senso de humor, você consegue fazer com que a sala e o ambiente à sua volta fique mais alegre, isso te destaca também, assim como o aluno que tira notas boas. Ele se destaca no meio da multidão, ao menos nesse exemplo na sala de aula. Mas também existe essa outra coisa, o baralho. Ainda mais nesse contexto que as escolas estão limitando o uso do celular. Isso daqui é uma forma de acabar se distraindo, já que as pessoas não podem acessar mais o celular da mesma forma como era antes. Se você faz isso daqui, isso de certa forma te destaca mais. As pessoas começam a prestar mais atenção e os outros vão começar a lembrar de você para jogar. Pode ser dominó também, coloquei um no embaralho, pode ser dominó, enfim. Se você traz alguma coisa, uma coisa que consegue até entreter os outros, que faz com que as pessoas saiam de onde tá para querer se juntar, isso daí já te destaca e começa a mudar um pouco a visão que os outros têm de você. Aí nisso, você fez isso daqui, engajou em atividades, começou a ser mais frequente e começou a fazer coisas que para as outras pessoas são coisas de valor, são coisas que as pessoas valorizam. Nisso, as pessoas vão te ver de duas formas. Vai ter dois tipos de pessoas que você vai saber lidar. Ao você fazer esse espaço, vai vir tanto as pessoas mais amigáveis e as pessoas mais hostis. As mais amigáveis, como o nome já sugere, já vai ser mais fácil de você fazer amizade com essas pessoas. Naturalmente, essas pessoas vão começar a ter um certo respeito por você. Essas pessoas ainda vão começar a te respeitar mais, ou vão deixar de, talvez, de fazer piada. O que era o caso do dono do post que acabou de falar. Mas também isso daí não vale pra todo mundo. Ainda assim vai ter pessoas que vai ser um pouco mais hostis, ainda vai talvez fazer piada de você, ou ainda vão te desrespeitar. E o que você pode fazer com esse tipo de gente? Você tem duas opções. Você pode ignorar essa pessoa, porque a partir do momento que você não dá bola pra essa pessoa, eles podem acabar não vendo tanto motivo pra ficar te zoando ou fazendo algo que você não goste, ou acabe desrespeitando. A depender do quão bem você tem agido nas outras etapas, é capaz até mesmo da pessoa, se não ficar mais amigável, ela pode ficar alguém mais neutro. Mas você também pode acabar zoando essa pessoa. A pessoa fez uma piada, uma brincadeira, você pode fazer a mesma coisa de volta pra pessoa. Se você faz de uma forma similar, essa pessoa pode acabar vendo que não vale a pena ele fazer isso. Ele vai estar te zoando, você vai revidar, ele vai desrespeitar você vai desrespeitar essa pessoa. Vai ficar nesse jogo e pode ser que a pessoa acabe desistindo, podendo até mesmo se converter. Lógico que nem em todos os casos vai dar certo. Às vezes é melhor fazer isso aqui do que isso aqui.
Isso daí depende de pessoa para pessoa. Não tem como te dizer exatamente qual tipo de pessoa você vai atuar de uma dessas duas formas. Isso daí, certamente, você que está nesse ambiente, você consegue entender melhor. Para o padrão de pessoa, qual das duas coisas você pode atuar. Qual seria mais eficiente. Bom, depois que você cumprir as outras etapas, você já vai começar a ser respeitado pelos outros. Lógico, vai ter gente que vai respeitar mais, vai ter gente que ainda assim não vai com sua cara, mas por contexto específico, é isso. E aqui, no meio dessa caminhada, você vai cometer alguns erros. É importante, assim que você mude de ambiente, caso você venha para uma escola nova, no caso do cara, ou a depender do seu ambiente, você já consiga evitar os erros que já foi cometido e concentre mais nos seus acertos. Tá? Se você cometeu erros que fez você chegar naquela situação do cara do início do post, você vai evitar esses erros e começar a fazer o que é que deu mais certo. E às vezes é necessário estudar o ambiente antes de executar aquelas outras tarefas. Né? Por isso é importante você entender como funciona o ambiente. Você tem que analisar, caso as coisas mudem, você tem que saber analisar o ambiente. Mas se você seguir boa parte do que foi passado aqui, você vai conseguir acabar sendo respeitado. No caso específico do cara ali do post, do Reddit, se você seguir essas etapas, você vai começar a ser respeitado. E aí você deve usar essa estratégia e ir adaptando conforme o contexto, porque mesmo que o contexto seja de escola, que foi o que eu me baseei, isso pode ser adaptado para outros contextos também. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo em algum contexto específico. Então, se vocês tiverem algum relato de algo, vocês podem mandar aqui. Eu posso estar orientando como você pode executar. Mas enfim, recapitulando, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai trabalhar a sua autoconfiança. Aprender uma habilidade nova, pode ser inglês, um idioma novo, alguma arte marcial, boxe ou qualquer coisa. Tocar um instrumento ou qualquer outra habilidade que seja do seu interesse. Depois fazer o exercício físico, montar o shape, pode ser pela academia ou em casa. Terapia, se você tiver recurso financeiro para isso. Frequentar ambientes que você goste e se sentir à vontade. Que pode ser, coloquei igreja, pode ser parque, mas pode ser qualquer outro ambiente que você se sinta à vontade. Evitar comparações desleais com outras pessoas que estão em contexto e patamar diferente de você. E também evitar contatos com pessoas tóxicas, caso isso seja possível. Isso vai aumentar a sua autoconfiança para poder desbloquear as outras etapas. Que as outras etapas é o seguinte: se destacar no meio, e aqui você vai se engajar em atividades em grupo. Você vai fazer dever na sala de aula com os outros alunos. Você vai te destacar, se tomar um papel mais ativo em gincanas ou em outros trabalhos. Você pode praticar esporte também, os esportes lá na escola. Eu não coloquei aqui, mas você poderia até fazer, sei lá, coisa de teatro. Isso te ajuda a te destacar. Faz algo de valor no seu ambiente. Geralmente é o seu aluno que tira nota boa. Isso te destaca. As outras pessoas vão ter necessidade em precisar de você. Você é bom em uma coisa que talvez as outras pessoas não seja bom. Seu aluno engraçado, Uno ou baralho, isso atrai a atenção dos outros, ainda mais em um momento que o celular não está sendo usado, isso ajuda a te destacar. Depois disso vai vir algumas pessoas, vai ter pessoas mais amigáveis, mais hostis. Mais amigáveis, você faz amizade com essas pessoas, aumentando seu ciclo, que isso daí gera respeito também. As pessoas hostis, você pode ou ignorar ela, ou acabar usando os desrespeitos dessas pessoas contra elas mesmas, tá? Isso daqui você é o único que vai poder avaliar qual das duas estratégias é melhor para cada tipo de pessoa. E depois disso é você manter o que funciona. Evitar de cometer os erros e você entender como funciona o ambiente. Caso você mude de local, você entender como o ambiente funciona e adaptar a estratégia conforme for mudando o seu ambiente. Enfim, o vídeo vai estar ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o gostei aqui no vídeo. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, comente o que você achou. Se tem alguma situação específica que você queira saber, deixe sua opinião aqui, o que você achou do vídeo.
Mas é isso. Você está no canal Estratégias Pragmática e nos vemos no próximo vídeo.